esperando aqui, calma. Entramos ao vivo. Há pouco mais de 100 dias foi registrado o primeiro caso de Covid-19 na China. Rapidamente, o novo coronavírus se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Foram necessários quase 3 meses para atingir 1 milhão de pessoas e apenas 13 dias para esse número dobrar. Mais de 2 milhões e 200 mil pessoas já foram infectadas, 150 mil morreram e mais de 500 mil se recuperaram. Acompanhamos perplexos o impacto da doença na China, na Itália, na Espanha, no Equador e nos Estados Unidos. O problema avança também para o Brasil, gerando incertezas sobre o que vem pela frente. Por aqui, a crise sanitária e humanitária se agrava por causa de uma profunda crise política. E agora? A partir dessa inquietação que tem nos acompanhado, a PUC-Rio decidiu abrir um espaço para pensarmos juntos o problema e também para pensarmos tempos melhores, porque, com certeza, isso vai passar e a gente precisa estar preparado. O vírus não escolhe vítimas por classe social, cor da pele, escolaridade, país quente ou frio. 1000 vezes menor que uma bactéria, ele procura apenas uma célula para se multiplicar. Pesquisadores do mundo inteiro correm para encontrar um remédio realmente eficaz ou uma vacina. Essa pandemia não vai afetar as pessoas do mesmo modo e deixará marcas profundas. Ela expõe desigualdades geradas por escolhas políticas e econômicas. Por isso, os 4 primeiros episódios da série E Agora vão abordar o impacto da Covid-19 nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, seja do ponto de vista humanitário, de saúde, da economia e da educação. Para esse primeiro encontro, convidamos pessoas que atuam diretamente ou pesquisam essa população mais vulnerável. O Davidson Coutinho é doutorando do Departamento de Artes e Design, trabalha na coordenação do NEAM, que é o Núcleo de Estudos e Ação sobre o Menor, e também é morador da Rocinha. Aqui também a professora Irene Risini, do Departamento de Serviço Social e diretora do CIESP, o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância. Nosso terceiro convidado é o professor Marcelo Burgos, diretor do Departamento de Ciências Sociais. Você também pode participar dessa conversa, mandando perguntas e comentários pelo nosso chat. Não esqueça também de se inscrever no canal da TV PUC-Rio e curtir essa transmissão para ampliar o alcance dela. É bom lembrar que muita gente tem usado a internet ao mesmo tempo e pode ser que a gente enfrente alguns problemas de conexão ao longo do programa. Boa tarde, queria agradecer a presença de vocês aqui. Para o início da nossa conversa, eu queria falar um pouquinho, começar pelo Davidson, né? Davidson, há quase 80 casos de Covid em comunidades do Rio de Janeiro. A Rocinha tem quase 70 mil moradores e 36 casos registrados oficialmente, com 3 mortes. Manter o isolamento social é considerado uma medida fundamental para evitar o colapso do sistema de saúde. Por que essa medida do isolamento é mais complicada em comunidades como a Rocinha, por exemplo? Existe esse isolamento social na Rocinha hoje? Boa tarde. Gostaria de agradecer a participação, o convite do Departamento de Comunicação e pela escolha, pela importância desse tema. Gostaria de cumprimentar os colegas, professor Burgos, professor Irene, pessoas às quais eu admiro os trabalhos e as pesquisas. Eu gostaria de iniciar essa fala com um sentimento assim, muito de tristeza e de denúncia sobre o descaso e o massacre que está acontecendo dentro das comunidades. Eu acho que esse vírus é o novo caveirão, que ele entra nas favelas matando sem pedir licença. E ele nada mais revela do que a histórica ausência do Estado nesses espaços, que já completaram mais de um século, mas permanecem com os mesmos problemas. Muitas casas da Rocinha e das outras comunidades, elas não permitem que se aconteça o isolamento da forma correta. São casas que não têm ventilação, são casas de 1 cômodo, 2 cômodos. A falta de renda básica também para as pessoas permanecerem em casa. A gente já está 1 mês nessa pandemia no Brasil, e agora que as pessoas estão começando a receber algum valor para poder permanecer em casa. A falta de comida.
E, além disso, muita gente que não trabalha nos serviços que são considerados essenciais não tem a opção de trabalhar como home office, como muitas profissões permitem. Porteiros, caixas de mercado, domésticos, motoristas, etc. A favela, ela faz a cidade acontecer, então é muito difícil manter esse isolamento. E, assim, o isolamento não está acontecendo da forma que é recomendada pela OMS e pelas organizações de saúde. A Rocinha ainda está muito movimentada, ainda está com muita gente na rua, e é preciso que sejam tomadas as medidas necessárias para que se contenha esse número que está crescendo cada vez mais dentro da comunidade. Obrigada, Davidson. Professor Burgos, a partir dessa fala do Davidson, né, que eu acho que liga bem com a próxima pergunta, eu queria saber do senhor por que as favelas são epicentros inevitáveis dessa doença, a Covid-19? Bom, em primeiro lugar, boa tarde para vocês, prazer estar aqui, Carmen, Davidson, Irene, parabenizar a equipe do Comunicar, que está realizando esse esforço do E Agora, que tem tudo para ser um espaço importantíssimo nesse momento. Eu tenho sido muito enfático na defesa, né, da importância da sociedade debater, da sociedade discutir, e, sobretudo, da gente pluralizar as vozes, né, que chegam às esferas públicas mais importantes, muito especialmente as vozes de lideranças populares, vozes de jovens e ONGs e organizações, de uma maneira geral, que vêm trabalhando arduamente nas favelas e quase sempre de maneira muito solitária, né? Eu acho que a Carmen, ela nos obrigaria a fazer uma reflexão, que eu acho que o Davidson já, sem dúvida, esboçou, que tem a ver com como a desigualdade social brasileira, a profunda desigualdade social brasileira, se manifesta na desigualdade da qualidade de habitação, né? São as metrópoles e as cidades brasileiras que refletem de maneira muito aguda essa desigualdade do dia a dia das pessoas. É muito diferente morar numa grande favela, super adensada, e morar num bairro estruturado. Então, a desigualdade ela se faz presente de modo mais contundente nesse cotidiano urbano. E eu acho que a gente está para um cenário que, de certo modo, era previsível. Infelizmente, a gente não tem visto da parte não só do executivo, mas também dos legislativos, no caso do Rio de Janeiro, municipal e estadual, estou sentindo muita falta disso, uma mobilização à altura da urgência que está colocada. A gente não precisa fazer muito esforço para imaginar o que tende a ser, o que deverão ser os próximos dias de grandes favelas como a Rocinha. Trabalhar com a pauta do confinamento é importante, sem dúvida nenhuma, mas é preciso ter em mente que o confinamento, para parte importante da população do Rio de Janeiro, é quase impraticável, né? Quase impraticável. A maneira como as habitações estão organizadas, enfim, então a gente tem aí um cenário muito desafiador, o tempo que a gente tinha, infelizmente, praticamente se esgotou, e eu acho que a gente precisa, pelo menos, reconhecer a dramaticidade do problema, a urgência do problema, para que medidas urgentes, né, venham a ser tomadas nos próximos dias, ou amanhã, depois, sobretudo no que se refere à organização de uma constelação de atores que precisam atuar juntos para mitigar os efeitos da pandemia nas grandes favelas e nas favelas de uma maneira geral. Obrigada, eu queria fazer só uma menção aqui, algumas pessoas que já estão mandando mensagens para a gente no chat, agradecer a audiência aí do Roberto Pereira, do Eric Estrada, da Thaís Holanda, do Rodrigo Gomes, né, da Gabriela Paiva, a Lígia Figueiredo, né, o Clóvis, a Giane, a professora Patrícia Maurício, tem bastante gente aí chegando, é importante que a gente leve, né, essa discussão para o maior número de pessoas. E, professora, ainda, né, dentro dessa linha, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que o abandono dessas populações mais pobres pelo poder público, ele pode ser visto como uma espécie de política higienista?
Eu queria só, de certo modo, qualificar um pouco. Quando a gente fala da ausência de Estado, eu acho que a gente acaba incorrendo. É claro que uma fala geral, ela define a ausência do poder público regulando, né, regulando, por exemplo, o mercado imobiliário na vida da favela, fala da ausência do Estado no saneamento, mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer que por força da luta dos moradores das favelas, histórica, inclusive, você tem o poder público representado pelos postos de saúde, de atenção primária, pelos centros de referência em assistência social, pelas escolas públicas. Então, na verdade, existe sim a presença do poder público, né, em parte, pelo menos, das favelas do Rio de Janeiro, né, como eu disse, em grande medida por força da luta dos próprios moradores. Então, eu acho que essa questão do Estado, a gente precisa colocar de uma maneira um pouco mais qualificada, porque nós temos uma potência instalada em cada favela ou nos perímetros das favelas que precisa ser valorizada e mobilizada. Acho que nesse momento, mais que tudo, a gente precisa mobilizar as forças que temos. O que a gente tem? A gente tem esse poder público. Se você for na Rocinha hoje, você vai ter unidades de saúde, são 3 unidades de saúde de atenção primária, outras especializadas, e esses profissionais estão ali trabalhando, estão no front, né? Então, essas pessoas, inclusive, elas teriam que ter um anteparo maior do ponto de vista organizacional. E, de outro lado, valorizar a vida organizada, as lideranças que se multiplicaram. Eu prefiro, Carmen, ficar com essa pauta nesse momento do que porque o discurso, a ideia de que estamos falando de uma política higienista, ela é importante como uma fala política de denúncia. E aí eu concluo a minha reflexão dizendo o seguinte: existe sim uma enorme invisibilidade da vida popular, da vida das favelas no Rio de Janeiro e no país de uma maneira geral. É uma enorme invisibilidade, é uma invisibilidade que justifica políticas de segurança absolutamente irresponsáveis, é uma invisibilidade que faz com que a gente conviva, né, no século XXI com favelas sem saneamento, sem água, né? Então, essa invisibilidade, ela acaba sendo, nesse momento, um aliado poderoso para o coronavírus. Mas a gente tem que ter em mente que existe uma rede de atores na área da assistência social e da saúde que atuam nas favelas e que precisam ser valorizadas, né, e melhor estruturadas, porque sem elas a situação se tornará ainda mais grave. Ok, professor, obrigada. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva com o Data Favela mostra que 13,6 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil. No estado do Rio, 13% da população vive nessas comunidades. Agora eu queria fazer uma pergunta para a professora Irene. Professora, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a pandemia vai aprofundar desigualdades. Em um contexto de vulnerabilidades como o das favelas, como essa pandemia afeta diferentes grupos de moradores, como as crianças e os jovens, por exemplo? E bom, começo também agradecendo a participação, acho que é uma iniciativa da maior importância da PUC-Rio. Nós estamos aí bem ao lado da Rocinha, a maior favela da América Latina, e um contingente muito expressivo de crianças, adolescentes e jovens que caracterizam o nosso país. Só de crianças na primeira infância, no Brasil nós temos mais de 20 milhões, se compararmos aí a população de vários países, né? São vários países em um país só. Eu queria agregar o sentimento já levantado pelos colegas em relação à tristeza que nos dá de termos que falar de um aprofundamento em nome de uma crise, né, Covid-19, que afeta o mundo todo, quando, na verdade, nós estamos observando condições que são do cotidiano de vida de muitas pessoas no nosso país, não são apenas as favelas, são todas as comunidades de periferia, as comunidades de baixa renda, com um contingente imenso de crianças, adolescentes e jovens
e de seus familiares e aqueles familiares idosos que também vão se colocando como grupos de alto risco diante dessa crise. Então, é preciso marcar bem que as violações de direitos que afetam essas crianças e adolescentes, elas acontecem no dia a dia de suas vidas, é a falta de acesso à habitação adequada, à saúde, educação de qualidade, são situações e condições de altíssima vulnerabilidade que já colocam essa população em grande desvantagem em relação às outras crianças, né, ao seu redor, que não estão no contexto de favela ou afetados pela pobreza. Então, as condições de estresse, de medo, de insegurança são constantes na vida dessas crianças, e há inúmeras pesquisas que abordam o impacto dessas condições, inclusive na formação neurológica da criança, né, no desenvolvimento cerebral. E então são desvantagens que vão marcá-las para a vida toda. Então, o que é super, super importante marcar aqui é que o acesso, por exemplo, à saúde, que agora se faz extremamente importante diante da realidade da presença da Covid-19 nas favelas, o que se espera vai se escalonar de forma significativa, o acesso à saúde se torna ainda mais complexo, mais desafiador. Um dado aqui que eu quero partilhar com vocês, dos 50 mil leitos de UTI que estavam habilitados no país em janeiro desse ano, só 22 mil deles estavam disponíveis pelo SUS, ou seja, menos da metade, sendo que quase 75% da população brasileira depende da rede pública para receber esse atendimento. Então, são algumas considerações pensando nas especificidades da população infantil e juvenil. Essas questões são muito importantes, até porque a gente está vendo em relação ao sistema de saúde, tanto aqui no Rio quanto em São Paulo. Em São Paulo, o sistema de saúde já chegou no seu limite, a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil, e para lembrar que o tema da saúde também será discutido na série E Agora, mais adiante, né? Então, a gente vai tratar desse assunto mais especificamente. Eu queria registrar aqui também a presença de algumas outras pessoas que já mandaram um recado no nosso chat, a professora Letícia Reis, a professora Rose Eskenazi, a professora Bárbara Assunção, chamei a Daniela Lima, que também mandou mensagem, a Maria Cristina Bó, o Roberto Pereira fez aqui uma pergunta se o posto de saúde do Minhocão estava funcionando. A Tetusa no GUS disse que sim, né? O Clóvis também confirmou isso. O Roberto perguntou se tem vacina contra a gripe por lá, e já também a Tetusa disse que sim, porque ela tomou ontem. É muito importante que as pessoas também se dirijam, né, as pessoas que estão dentro do grupo que precisa ser vacinado contra a gripe, faça isso de forma segura. Então, é importante esse espaço aqui também para a gente trocar informações sobre o que está acontecendo. Eu queria agora perguntar para o Davidson, acho que o Davidson teve um pouquinho de problema, uns probleminhas de conexão, mas está me ouvindo bem, Davidson? Está me ouvindo bem? Acho que você está com o áudio fechado, Davidson. Eu vou fazer a pergunta e você me sinaliza se você está conseguindo me ouvir, tá bom? Ontem eu ouvi uma liderança da Rocinha dizendo que sabe de pelo menos 90 pessoas com sintomas de coronavírus na Rocinha, né, de Covid-19. Os moradores na Rocinha estão sendo testados, Davidson? Os números oficiais estão abaixo da realidade que você vê diariamente? Não sei se o Davidson está conseguindo ouvir a gente. De repente, vamos aguardar para ver se a gente retoma a conversa. Então, a gente prossegue e eu volto daqui a pouquinho com o Davidson, se ele estiver com um sinal um pouquinho melhor. Então, eu queria voltar, então, à professora Irene. A gente ouve relatos de pessoas que estão tendo
crise de ansiedade diante das incertezas desse momento, né? E eu gostaria de saber da professora Irene qual o impacto, né, da pandemia para essas pessoas que se acostumaram com a ausência do Estado e mesmo com a violência desse mesmo Estado. Não sei se a professora Irene está conseguindo ouvir a gente, o Davidson está aqui com um problema. Davidson, está ouvindo a gente agora? Oi. Conseguiu ouvir? Posso? Então, vou voltar à pergunta, que agora acho que... o Davidson, ontem eu ouvi uma liderança da Rocinha dizer que sabe de pelo menos 90 pessoas com sintomas de Covid-19. A partir da tua vivência, da tua experiência na comunidade, o que você pode dizer para a gente? Os moradores estão sendo testados? Esses números oficiais estão abaixo da realidade? Os números oficiais dão conta de 36 casos, né? Mas essa liderança falou em pelo menos 90, né? Qual é a tua percepção lá? Eu acho que o Davidson está com bastante dificuldade aqui para ouvir. Tá bem, a gente segue adiante, né? A gente vai ter que lidar com esse problema de conexão o tempo todo. Professora Irene, está ouvindo a gente? Que tinha sumido um pouquinho, então eu vou retomar a pergunta que eu fiz para a senhora anteriormente, sim, que é o seguinte: a gente ouve relatos de pessoas que estão tendo crise de ansiedade diante das incertezas desse momento, mas qual é o impacto dessa pandemia para as pessoas que se acostumaram, né, com a ausência do Estado e mesmo com a violência do Estado, né? É um impacto diferente em relação, né, porque as pessoas... A gente tem visto muita gente falar, eu prefiro nem ver o noticiário porque fico tenso, fico ansioso, né, com essa situação. Qual o impacto disso para essas populações? Eu começaria, Carmen, dizendo que as pessoas não se acostumaram, jamais se acostumaram ou se acostumarão. Nós que temos projetos e trabalhamos em várias favelas, presenciamos assim, a presença de movimentos organizados nas favelas com permanente reivindicação de condições melhores de vida por parte das políticas públicas, movimentos que se organizam e que envolvem contingentes importantes dessas comunidades, tentando impactar as agendas políticas municipais. Então, não se acostumam apenas, como o professor Burgos ressaltou, a uma invisibilidade em relação a essas demandas que não chegam a exercer a pressão suficiente para que o que estamos agora assistindo em face à Covid-19 possa ser visto antes de uma crise desse porte. Infelizmente, a visibilidade nessas comunidades, ela só vai acontecer ao aparecer, né, na mídia os casos de balas perdidas, os confrontos entre polícia, milícia, a rede de tráfico de drogas, os assassinatos, os homicídios, e muitas vezes não aparece da forma que realmente ali acontece, ou seja, que boa parte dessa população, especificamente os mais vulneráveis, ainda entre os vulneráveis, que são afetados como vítimas da violência. Então, as incertezas e as inseguranças, elas se agravam nessa condição da Covid-19. Por exemplo, extremamente revoltante que se exija isolamento social, físico, lavagem de mãos, etc., quando problemas históricos de reivindicações dessas comunidades a falta de água, de saneamento básico, que afeta profundamente a saúde de toda a população e de forma extremamente grave as crianças, porque elas estão se desenvolvendo dentro desse contexto de altíssima desigualdade, impedindo
que o seu direito à vida, moradia, o seu direito à saúde, à educação sejam efetivados, né? Então, essa visibilidade, ela precisa ser modificada para uma maior visibilidade das agendas locais que existem em todos os tempos, para que se possa haver uma mudança na priorização dos recursos públicos para que essa população tenha condições mais adequadas. Agora, todos se preocupam porque se a doença, né, a contaminação do vírus se espalha como se espera, de forma exponencial dentro dessas comunidades, ela continua sendo vista como o foco de um grande perigo, um grande risco para toda a população. É essa visão justamente que precisa ser transformada, né, do risco para uma população com extremos potenciais importantíssimos para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento do país. Okay, vamos tentar voltar aqui um pouquinho com o Davidson. Davidson, você está me ouvindo bem agora? Agora está melhor. Desculpa, gente, mas realmente a internet resolveu não me ajudar. A gente sabe como é que é. Agora, então, a internet está terrível. Mas, Davidson, então, para a gente retomar um pouquinho, para ter a tua fala também, que é muito importante, vou repetir uma pergunta que eu comecei a fazer, que ontem eu ouvi uma liderança da Rocinha dizer que sabe de pelo menos 90 casos de pessoas, 90 pessoas com sintomas de Covid-19 na Rocinha, né? É um número acima do número oficial, que são 36, né? Os moradores, né, o que você observa, eles estão sendo testados, os números oficiais estão abaixo da realidade? Essa liderança, que é a Associação de Moradores, ela deu uma resposta que é, de fato, verdadeira. Com toda certeza, esse número não reflete a realidade da Rocinha e nem de uma favela, e, na verdade, do Brasil, né? Essa testagem, pelo menos aqui na Rocinha, ela não está acontecendo, e as pessoas relatam que vão até as unidades de saúde, e como elas não estão com o quadro grave, como é tratado, elas retornam para suas casas, essas casas que são geralmente habitadas por um grande número de pessoas, e a contaminação continua, né? A gente teve a experiência de divulgação tanto do jornal comunitário Fala Roça, tanto do jornal da Globo, informando sobre uma testagem que foi feita aqui na Rocinha dentro de uma clínica particular, de 2 clínicas particulares. E, assim, através de uma doação de um projeto, Favela Sem Corona, que doou alguns exames, e 50% dos testados nessas clínicas particulares foram testados em positivo. Então, a gente pode imaginar quanto que esse número é muito maior do que ele é divulgado. Além disso, o portal Covid-19 da USP, que reúne diversos cientistas do Brasil, ele acredita que esse número de contaminação no Brasil ele deveria ser elevado a 15 vezes, parece que é 15 vezes maior. E, assim, a Rocinha foi divulgada que aconteceram 3 óbitos confirmados, mas a gente, enquanto morador, e tem acompanhado as redes sociais, esse número é bem maior. Só durante essa semana a gente já viu várias pessoas, esses números que se traduzem na televisão e nos gráficos, a gente começa a se transformar em pessoas, em rostos, em conhecidos. A gente está vendo que estão morrendo vítimas desse vírus. Davidson, e como é que os moradores têm reagido emocionalmente em relação a essa pandemia? Qual o comportamento deles? A gente já ouviu, você já falou aí que tem um grande movimento na comunidade, enfim, a gente puxou um pouco, né? A gente puxou a professora Irene para falar um pouco sobre isso, assim, há uma certa ansiedade das pessoas, ou não, ou as pessoas estão um pouco distantes, né, do real perigo dessa pandemia? Eu não generalizo a questão, porque eu acredito que tem muita gente, sim, dentro da Rocinha, que ela está preocupada, que estão assustada, muita gente que está tentando se preservar dentro de casa o máximo que pode, as pessoas que conseguem, que têm essa condição de estar realizando esse isolamento, mas, infelizmente, com essa demora de se chegar uma renda para as pessoas se manterem, as pessoas estão correndo atrás, tanto de trabalhar, tanto correndo atrás de conseguir algum recurso para compra de alimentos. Existem vários movimentos de doação de cestas que foram realizados dentro da comunidade, mas emocionalmente a gente vê que as pessoas estão abaladas, sim, porque estão preocupadas tanto com a questão não só da saúde, mas com a questão econômica, a questão dos seus empregos,
a questão dos recursos para manter o aluguel, para manter a alimentação dos filhos, as crianças que estão fora da escola. Só que, ainda assim, existe muita gente na rua, em comércios, em bares, e que ainda não se deram conta do risco dessa contaminação, e que é um risco que é muito pior para as pessoas que precisam do sistema público de saúde, tendo em vista que os leitos já se encontram aí praticamente 90% ocupados. Ok. Chegou uma pergunta aqui pelo nosso chat. Na verdade, o Roberto Pereira pergunta para o professor Burgos se foi ele que fez o estudo Utopia de Rio das Pedras, se o senhor chegou a morar em Rio das Pedras em virtude desse projeto, e se há alguma diferença entre 2001 e os tempos atuais. Mas ficava lá durante dias inteiros, né? E acho que a eventual diferença que a gente pode encontrar é que de lá para cá, nesses 10 anos, ou melhor, nesses 20 anos, que já se vão em relação ao momento que a gente fez a pesquisa, algumas das tendências que a gente identificou se aprofundaram. Uma delas, a mais visível, é a presença forte da milícia como um agente simultaneamente, ao mesmo tempo, político e econômico, né, e que exerce profundo controle sobre os territórios, né. De certo modo, houve uma exportação desse modelo que se difundiu, né, pelo Rio de Janeiro, por outras áreas do país, e que tem a ver também com a chegada muito forte do mercado de consumo dos mais diferentes tipos, né, do gás ao gatonete, passando pelo transporte de vans, pelo material de construção e, sobretudo, mercado imobiliário. Então, de lá para cá, esses 20 anos, eu acho que a gente pode dizer que não só em Rio das Pedras, nas favelas em geral, houve um aprofundamento muito grande desse mercado sem regulação do poder público, né? O que explica também, em boa medida, o adensamento dessas favelas em áreas mais centrais, né? Adensamento esse que é uma variável absolutamente importante nesse momento, né? Porque torna muito mais difícil qualquer política, mais viabilidade de controle do contágio, né? Chegou aqui também para a gente, pelo chat, a Heloísa Mesquita, diz que o isolamento social aponta para uma outra forma de resposta, né, do dever do Estado, e as professoras Cândida Monteiro e Rose Scanazzi fazem uma pergunta, perguntam se o exemplo de Paraisópolis pode ajudar as comunidades do Rio. Não sei quem gostaria de responder, se o professor Burgos ou a professora Irene, a gente até viu assim que os casos explodiram em Paraisópolis, né, mas os moradores de Paraisópolis têm se mobilizado, e então elas perguntam se o exemplo de Paraisópolis pode ajudar de alguma forma aqui as comunidades do Rio. Eu posso responder até associando a essa ideia do papel dos projetos sociais, das ONGs, nas favelas e comunidades de baixa renda, dizendo que Paraisópolis conseguiu chamar a atenção, né, da mídia, então muitas pessoas estão comentando. A gente precisa destacar que não é só lá, que exemplo de organização local vem sendo feito de uma maneira muito bonita, muito solidária e muito forte, né? Algo que eu já pontuei, existe nessas comunidades fora de tempos de Covid-19, né? E a questão do papel dos projetos sociais, eles são bastante importante, não só das organizações não governamentais, das instituições religiosas presentes, né, nas associações de moradores, nos vários coletivos que vêm persistindo na sua resistência no cotidiano de suas vidas, mas que todos esses não substituem a responsabilidade do papel do Estado, que nós temos batido bastante nessa tecla, nas políticas intersetoriais que precisam funcionar na agenda
política cotidiana, na questão da alocação de recursos adequados, né, e não em respostas sempre de crise e invasões a essas comunidades, desrespeitando a sua população e criando terror e o medo e a ansiedade entre as pessoas. Por que essas comunidades precisam se organizar em mutirões para que o lixo aconteça, seja coletado, para que a higiene mínima seja mantida, as valas nessas comunidades, né? É realmente um absurdo que isso só venha à pauta, né, numa situação em que a gente precisa falar dessas coisas e que as comunidades vêm demandando do poder público o tempo todo. E, em termos de projetos sociais, eu falaria em nome mesmo do próprio Departamento de Serviço Social que eu represento e o CIESP, nos vários projetos. Eu acho que o que é muito importante, eu vou destacar só 2 pontos, né, mesmo por conta do nosso tempo. Primeiro, o desenvolvimento de parcerias que fortaleçam as iniciativas locais, respeitando muito as vozes locais e os papéis diferenciados que temos nós, que vimos da universidade, com a questão da formação, do ensino, da pesquisa e da extensão, e as parcerias com os movimentos e os profissionais em atuação nas suas próprias comunidades. E o segundo ponto seria, para nós, um envolvimento fundamental sempre da população jovem, adolescente jovem, nos projetos. Nós sempre atuamos com uma comissão jovem nos nossos projetos, moradores da comunidade com a qual estamos trabalhando, porque eles que vivem no cotidiano as pressões da vida, os desafios, né? Quantos jovens nos têm reportado a impossibilidade de sair para estudar com medo de não poder voltar, a dificuldade de até entrar na própria comunidade com frequência, né, o medo nessa trajetória de saída nas ruas, e das crianças pequenas na ida da casa para a creche, né, o convívio com armas, até mesmo de crianças e adolescentes portando armas e drogas, enfim, um contexto que esperamos que após esse momento de crise pela Covid-19, que isso possa ser olhado com muito mais cuidado. A gente vai voltar depois um pouquinho nessa história dos projetos sociais. Eu queria aproveitar aqui para ler o comentário da Renata Brasil, que ela fala que é importante dar visibilidade às comunidades nessa hora, ou não saberemos o que está acontecendo com elas e de que forma é possível contribuir para as ações locais em curso. A Grace Curti disse, aqui na Rocinha, até onde sabemos, muitos estão com vírus e não é feito o teste. Conheço pessoas e familiares. E o Jorge Paulo, que também é morador da Rocinha, fala aqui da Josi, ele diz aqui que foi, por exemplo, que estava com a forte gripe, foi ao Hospital São Lucas, que é né, o médico indicou o exame, e de imediato eles foram ao laboratório, que não está aceitando o receituário do hospital particular, porque os pedidos estão vindo sem o telefone do médico, e se for morador de comunidade, o contato... enfim, ele diz aqui, precisaria desse telefone, e numa outra rede, a Rede Labs, eles dizem que moradores de comunidades que só podem fazer o exame se a pessoa trabalhar na área de saúde, né? Ele diz aqui na Rocinha tem uma clínica que fez o teste, o valor em dinheiro é de R$280, e no cartão é de 310, então a gente vai acompanhando a dificuldade, né? O Davidson falou aqui já antes sobre a questão dos testes, e aí a gente está vendo o exemplo de pessoas, de outros moradores. O professor Burgos, já que a gente tem falado muito dessa questão da ausência do Estado, né, e de como isso vem se agravando ao longo dos anos, e aí eu queria pegar aqui um gancho. A gente tem falado muito em lavar as mãos com água e sabão, que isso é uma importante ferramenta para evitar a contaminação. O problema é quando não se tem água, né? E a gente viu aí no noticiário algumas comunidades sofrendo com a falta d'água.
E agora, né, há poucos dias, a SEDAI começou a instalar caixas d'água em comunidades do Rio, né, por causa da pandemia. E por que esse direito tão básico, que é o acesso à água, tem sido negligenciado há tanto tempo para as populações pobres? Quer dizer, precisou chegar uma pandemia para que se instalasse caixa d'água, que me parece uma coisa, né, me parece não, que é um direito básico da população. Eu acho que tanto água quanto saneamento, né, que andam juntas, elas são direitos muito básicos e que o Brasil, no caso Rio de Janeiro, não universalizou, né? Na Baixada Fluminense, inclusive, boa parte da população depende do poço artesiano para ter acesso à água. Eu acho, Carmen, que essa abordagem, né, dos direitos básicos ao que a gente chamaria de um direito à cidade, ela passa muito por um pacto que, de algum modo, foi criado nos anos 90, no caso do Rio de Janeiro, e que previa uma ampliação e um gradual acesso a todos esses direitos urbanos, né? Essa foi um pouco a história das políticas públicas ali dos meados dos anos 80 até início dos 2000, né? E é interessante a gente observar que de lá para cá, né, quando a gente começou a girar muito em torno da agenda dos grandes eventos, foi saindo do centro das preocupações essa ideia de universalização do acesso a direitos. Gradualmente, a gente foi deslizando para uma outra agenda, uma agenda em que, num dado momento, acreditava-se que o mercado iria resolver tudo, né? Eu acho que isso é algo que essa pandemia, um dos efeitos políticos, a Irene falava um pouco disso, um dos efeitos políticos poderá ser o de nos fazer voltar a esse leito, que era o leito que vinha na esteira da Constituição de 88 e de uma universalização de direitos muito básicos, né? Você pode imaginar o seguinte, quer dizer, viver na Pavuna e viver na zona sul do Rio, você tem expectativas de vida que chega a diferença de 20, 30 anos, né? Então, é inaceitável isso. É inaceitável que a Rocinha e outras grandes favelas tenham problemas de saneamento absolutamente inacreditáveis, né? É inaceitável que você tenha um mercado que age livremente nessas grandes favelas e que vai tornando a vida da população absolutamente difícil, porque você passa a ter equipamentos públicos e, às vezes, até infraestrutura que não dão conta desse crescimento constante da população, sem nenhuma regulação, sem direito urbano, né? Então, veja, é toda uma agenda que foi abandonada. Essa agenda foi abandonada, né? Quando a gente volta lá para o início dos anos 90, com o próprio plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, criou-se um pacto novo ali, em favor da urbanização versus a remoção, a ideia de ampliação de direitos e de serviços públicos. Isso começa antes, mas a ideia de levar água para as favelas, anos 80, né, de construir redes de saneamento. Quer dizer, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um cenário ao contrário, inteiramente devastado por um mercado que chega nas grandes favelas, e nas favelas, de uma maneira geral, tenho pontuado muito as grandes, porque esses problemas são mais intensos, e chega sem nenhum controle, né? A história da milícia, que é uma história relativamente recente, passa por aí. O miliciano é, antes de mais nada, um agente econômico, né, que agencia tudo que diz respeito ao consumo nas favelas. Cada vez mais passa pelo controle deles. E isso tudo foi crescendo, foi acontecendo, e, de repente, a gente se dá conta, né, o coronavírus escandaliza isso, né, de que a gente, na verdade, não tem, na verdade, um mínimo de organização para lidar com problemas dessa ordem, né? Então, eu acho que, de qualquer modo, num contexto de guerra, né, nesse momento que a gente atravessa, a gente precisaria inventar formas de gestão que fossem compatíveis com as especificidades das favelas, tal como elas estão hoje. E, no dia seguinte, realmente colocar na mesa, já que temos uma eleição esse ano, colocar na mesa essa questão de uma maneira muito concreta, sem partidarismos ideológicos, de uma maneira muito concreta. A gente não pode aceitar esse nível de desigualdade, né? Então,
eu acho que a questão da água e do saneamento, sem dúvida nenhuma, elas refletem, né, essa incapacidade política da gente sustentar com continuidade uma agenda de universalização de acesso a esses bens. A gente sabe que não são problemas de fácil solução. Agora mesmo está em curso um projeto de saneamento parcial da Rocinha. Uma das questões que estão colocadas é a seguinte: para você poder fazer uma obra no Talveg principal da Rocinha, você teria que deslocar cerca de 30 mil pessoas, né? Então, há toda uma complexidade. Ok, mas a gente tem que colocar isso como desafios que precisam ser enfrentados e vencidos, né? Nada disso é intransponível. Eu queria aproveitar aqui, depois da resposta do professor Burgos, para ler um comentário que veio pelo Facebook da PUC. É um comentário do Carlos Antônio da Silva, que diz: essa pandemia veio como uma lupa para mostrar como nós, moradores de comunidade, sofremos com relapsos da administração pública. E aí também, para a gente puxar uma outra pergunta para o Davidson, a Grace diz assim para a gente, a Grace Curti: grupos de moradores estão se mobilizando para fazer doações, levar informações e o mínimo de dignidade para moradores mais carentes da comunidade. Então, Davidson, pegando carona nisso daí, né, então, com essa ausência e lentidão dos governos municipal, estadual e federal, a gente tem visto várias ações de moradores se mobilizando. No Santa Marta, os moradores se uniram para higienizar as ruas. No Complexo da Maré, fizeram uma parceria com a Fiocruz, né, para levar informação a essa população. Maré e Rocinha também estão recolhendo doações. Que outras ações você tem visto de mobilização de moradores na Rocinha? Eu acredito, como a professora Irene comentou, que as soluções nas favelas, não só na Rocinha, elas remontam ao movimento histórico das comunidades, desde o seu surgimento, que são os mutirões, né? E eles são cada vez mais uma saída para diversas ações que estão sendo realizadas, independentemente dos poderes municipais, federais, estaduais, e que estão segurando as pessoas nesse período. Ao longo desse um mês todo de dificuldade, foi através dessas doações que os moradores se organizaram em grupos, se organizaram junto com outras comunidades para poder trazer doações, para poder atender as famílias e também oferecer materiais de higiene. Eu acho interessante que também estão sendo realizadas esses movimentos de higienização, não só no Santa Marta, na Rocinha também, pessoas estão se organizando, limpando pequenas áreas, limpando onde às vezes a conluve não consegue chegar, e também algumas outras ações, por exemplo, como produção de materiais de comunicação específicos para dentro da comunidade, porque a gente tem uma realidade diferente da realidade de quem mora num prédio, no asfalto. Então, as condições de prevenção e de isolamento são diferentes. E a linguagem também é um pouco diferente. Então, existem algumas pessoas, lideranças, artistas, que estão criando manuais, panfletos, materiais de comunicação que são diretos e objetivos para o nosso público. Cabe lembrar um artista gráfico aqui da Rocinha que criou uma apostila com desenho para as crianças desenharem e aprenderem formas de prevenção de uma forma mais lúdica e com uma linguagem local. Então, mais uma vez, essas ações organizadas por moradores, por mutirões, são as ações que estão trazendo soluções para as comunidades. Ok, eu queria trazer aqui, tem o Vinícius Portela, de Moraes Monteiro, pergunta assim: muitas instituições públicas de ensino não têm condições de oferecer o ensino à distância, e foi anunciado que o Enem não será adiado. Qual o impacto da pandemia na educação dos estudantes que não estão tendo aula? Eu queria falar para você, Vinícius, que a educação será um dos temas desses encontros que tratam do impacto da Covid-19 nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Então, é só você aguardar, que esse é um tema muito importante para a gente abordar, vários aspectos aí que precisam ser tratados, mas então para você ficar ligado aqui com a gente, que a gente vai trazer essa discussão, tá? A professora Irene, eu queria, assim, aproveitando essa fala do Davidson, né, que falou da ação dos moradores, a gente, durante muito tempo, também observou, né, o papel de projetos sociais, a senhora mesmo já falou um pouco sobre isso aqui, e de organizações não governamentais dentro das comunidades, um trabalho que até, em certo momento, passou a ser criticado, enfim, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, assim,
qual o papel desses projetos sociais e do trabalho de organizações não governamentais, de ONGs, dentro das comunidades? Eu Acho que complementando, né, o que eu já ressaltei, é um papel importante, mas que não substitui a responsabilidade do Estado, é um papel essencialmente de parceria e solidariedade às nossas comunidades vizinhas, do ponto de vista de uma organização não governamental ligada, né, instalada no campo da universidade, nós temos muito assim uma função de referência a nível de produção de pesquisa, de disseminação de dados, de publicações que sejam acessíveis e coproduzidas com as comunidades. Esse é um ponto muito importante que muda uma dinâmica muito diferenciada de uma hierarquia, né, que a universidade tem o saber e os moradores das comunidades ou os nossos pesquisados seriam aqueles receptores do nosso conhecimento, né? Muito pelo contrário, há uma horizontalidade na coprodução das informações, nas publicações, nos debates, em todas as fases da pesquisa e do desenvolvimento dos projetos sociais. E isso fortalece a todos nós, porque nós trocamos, respeitamos o saber com quem estamos trabalhando, temos os nossos saberes respeitados, e os papéis de ensino e extensão que são parte, né, do nosso fazer, do ponto de vista de uma organização baseada na universidade. Então, o que deve ser bastante claro que isso também tem a ver com aquela ideia da visibilidade ou da invisibilidade, ou da forma como se vê a favela e a comunidade afetada, né, pela pobreza, mudando uma ótica de criminalização, de discriminação e preconceito, para uma ótica muito mais solidária de troca e de fazer e de coproduzir. Professor Burgos, a Prefeitura do Rio fez uma parceria com hotéis para oferecer quartos para idosos moradores de comunidades pobres durante a pandemia, mas houve até o momento assim, uma pouca adesão, né? A que o senhor atribui essa situação? Eu acho que o microfone do professor está fechado. Desculpa, eu peço desculpas aí, porque eu esqueci de religar. Eu dizia que essa é uma iniciativa que pareceu interessante, né, realizada pela Prefeitura, e que, pelo que a gente entende, ela vem de um processo muito fino, de capilar, porque os agentes de saúde é que vão identificar quem seriam os idosos a serem beneficiados por essa alternativa, né, de se recolher num hotel com a diária paga pela prefeitura. Por enquanto, ela não tem tido ainda, parece, muito alcance, não tem trazido o benefício que se esperava, mas ela pode vir a ser ainda uma alternativa interessante, né? Eu acho que é uma das poucas iniciativas que a gente viu, por hora, o poder público municipal tomar, no sentido de tentar trabalhar com a especificidade das populações que vivem nas favelas, né? Eu espero que essa iniciativa ainda se consolide, né? Acho que esse é um processo que deverá ganhar importância na medida em que a pandemia chega com força no mundo popular, né? Nos territórios populares. Agora, de outro lado, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente saúda essa iniciativa, eu queria pontuar o fato de que o poder público municipal tem sido extremamente tímido, para usar aí um eufemismo, na sua
posição em relação às questões que dizem respeito às favelas do Rio de Janeiro. Eu acho que nós falávamos aqui há pouco, o Irene, o Davidson tem falado muito nas intervenções dele, dessa participação comunitária. Isso é algo importante, isso fala da vitalidade das favelas e das periferias do Brasil, de uma vitalidade cívica, que é algo que a gente já vem falando há muito tempo, a gente já vem percebendo, é uma novidade, inclusive com a presença de jovens universitários que moram nas favelas, e o fato deles serem universitários dá a eles uma capacidade de articulação mais ampla. Tudo isso é importante. Agora, nesse momento, é absolutamente crucial, como a Irene está pontuando, que o poder público se faça presente, coordenando essas ações, oferecendo a essa grande rede de voluntários e de organizações, oferecendo um suporte, com dados, com informações. Quer dizer, a gente precisa fazer com que a gestão dessas operações se aproxime dos territórios. Eu acho que nisso a Prefeitura do Rio está falhando, porque ela não está oferecendo essas alternativas, ela está deixando inteiramente descoberto, sem apoio, não só as lideranças, mas os próprios profissionais do poder público que trabalham lá na ponta, que estão cada vez mais solitários e se sentindo impotentes. A gente precisa mudar esse quadro. Davidson, você conhece idosos que foram para esses hotéis? Como é que foi a comunicação da prefeitura sobre essa iniciativa entre os moradores? Eu tenho conversado com agentes de saúde, porque a gente tem feito algumas ações em conjunto para doação para famílias e tem utilizado a rede dos agentes de saúde, porque conhecem as casas, conhecem a necessidade dos moradores. E o que eu soube de informação de pessoas que foram e também desse agente de saúde é que a prefeitura enviou uma planilha para as clínicas da família, com uma planilha que já é utilizada para vacinação, com os contatos dos idosos, para que fosse entrar em contato com cada família e oferecer essa hospedagem. E essa hospedagem, a pessoa pode levar um acompanhante que seja maior de 18 anos, os moradores daqui, os que foram para um hotel na Barra, e outros estão indo para um hotel no Joá. Essa é uma possibilidade, você ser convidado e aceitar aí. Conversando com uma agente de saúde, ela me falou que o problema tem sido muita resistência por parte de algumas idosos, porque realmente é muito difícil você chegar e falar, vamos sair da sua casa agora para voltar daqui a um mês, e aí a pessoa fica preocupada, como vai ficar a casa, não só preocupada, mas tem o seu apego, É muito difícil você sair da sua casa, por mais que seja necessário, ainda precisa que essa conscientização seja mais intensa, para a pessoa entender que vai ser o melhor para ela, dependendo da situação. E, além disso, um carro de som com a mensagem da prefeitura está passando pela Rocinha, eu ouço ele constantemente, convidando as pessoas que estão dentro desse grupo de risco, dos idosos, a se apresentarem nas suas clínicas de família de referência, para poderem ser direcionados a esses espaços. Ok. A professora Irene, muita gente tem dito que nada será como antes depois dessa pandemia. Nesse sentido, o que nós precisamos repensar e fazer em relação às populações mais vulneráveis? Como a universidade pode colaborar com isso? É uma ótima pergunta, Se é verdade que nada será como antes, como se tem falado bastante mundialmente, que seja para o bem, que seja por uma questão positiva, que mude para melhor. Eu acho que essa oportunidade desse debate aqui vem destacando bastante essa importância de se considerar as questões hoje como lacunas e desafios nas comunidades de baixa renda, que elas passem a ser vistas com outro olhar, não de crise, mas um olhar da necessidade de mudança positiva. Do ponto de vista da universidade, eu acho que esse nosso debate e toda essa iniciativa da PUC Rio vem falando muito da nossa preocupação profunda
em participarmos ativamente e positivamente dessas mudanças. Temos feito a nossa parte, são muitas pesquisas, muitos projetos, debates na mídia, internacionalmente a PUC está presente em todos esses debates, a nível local também, contribuindo para que, com informações, com dados, resultados, devoluções dessas pesquisas, isso possa subsidiar positivamente as políticas públicas. É necessário que elas sejam levadas em consideração. E um ponto final é o nosso trabalho de âmbito internacional. O tempo todo estamos trabalhando em projetos com parcerias com um grande número de países. Temos refletido bastante sobre os impactos da Covid-19, não só no chamado Sul Global, mas por parte de nossos parceiros no Norte também, e vem se ressaltando bastante. Eu queria pontuar isso bem, né, num momento em que vivemos, né, um momento político expresso pelo nosso poder público anti-direitos humanos, que os grandes avanços que nós fizemos no Brasil e no mundo em relação ao respeito aos direitos humanos, à questão da igualdade, de melhores condições de vida, vem dentro dessas iniciativas do respeito aos direitos humanos. Então, a mensagem que eu deixaria com meus colegas de vários países seria que nós abordemos essa questão agora da crise da Covid, mas miremos para além dessa crise, não como uma obrigação no campo dos direitos humanos, mas reconhecendo que quando as crianças, os adolescentes, os jovens florescem, quando eles prosperam, o mesmo ocorre com as nossas famílias, as nossas comunidades e as nossas sociedades. A gente está recebendo aqui muitas mensagens elogiando a iniciativa, também a escolha dos entrevistados, a participação de vocês aqui, tem muitos comentários nesse sentido, e a gente já está se encaminhando para o final, né? Eu queria saber, professor Burgos, ao longo dos últimos anos, as áreas voltadas para assistência social em governos têm se enfraquecido. Como a sociedade civil e o poder público podem se articular para construir um caminho positivo, e como a universidade pode contribuir? Eu queria começar a responder ou a dar conta dessa questão pelo fim, né? Falando da universidade. Eu acho que a universidade vem promovendo no Brasil uma revolução silenciosa, né? Na medida em que ela se democratizou, na medida em que ela passou a ter nos seus quadros estudantes, professores, mas sobretudo estudantes, que vêm das periferias, vêm das favelas, e, de certo modo, trazem junto uma outra agenda, um outro olhar, uma outra perspectiva, que, sem dúvida nenhuma, já está se traduzindo em um outro tipo de conhecimento, né? É diferente um engenheiro, um arquiteto que tenha essa origem, né? Um sociólogo, né? Que possa olhar para questões relacionadas à educação, saúde, habitação, com a especificidade, né, das áreas populares desse país. Então, eu acho que tem esse processo está em curso, e ele é um processo transformador. Acho que, de outro lado, essa mudança no perfil do nosso universitário, ele gradualmente vai se traduzindo também numa ampliação da capacidade da universidade de lidar com realidades muito distintas, muito diversas, né, de fazer perguntas diferentes. E aí, juntando com o início da sua questão a respeito da relação do campo da assistência social, né, com a sociedade civil, eu diria que esses processos são absolutamente interdependentes, né? O Brasil implantou o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, a partir de 2004, criou uma rede capilarizada de centros de referência em assistência social, o CRAS e o CREAS, né?
algum modo, tendo uma importância enorme. Ao mesmo tempo, temos uma enorme tradição de ações sociais, né, realizadas por diferentes tipos de entidades, desde as ONGs ditas clássicas, organizações religiosas, associações de bairro, associações culturais. Quer dizer, todos esses atores, de algum modo, são a nossa potência, né? É o que temos. Eu acho que hoje pensar na assistência social em territórios, digamos, populares, é pensar numa trama de atores, né? É nesse sentido que vai o meu apelo, né? Um apelo que eu faço aos poderes públicos. A gente não tem amanhã se a gente não cuidar do hoje, do aqui e agora. A situação é absolutamente grave, a situação é sombria. A gente pode viver numa cidade como Rio de Janeiro uma crise humanitária sem precedentes. O poder público, nossa classe política, ela tem que acordar para essa urgência, ela tem que mobilizar esforços no sentido de criar nas favelas, principalmente nas grandes favelas, um centro organizando as ações. A gente precisa estar perto, a gente precisa produzir confiança, a gente precisa que os moradores das favelas se sintam minimamente amparados. A gente vai entrar numa espiral de crise de confiança. Essa crise de confiança pode dar lugar a processos de desordem. A gente pode chegar a uma situação de desordem pelo medo, desordem pelo desespero, pela insegurança. A gente precisa fazer com que o poder público, associado à sociedade civil, junto com a sociedade civil, chegue perto da população, chegue perto das grandes favelas, desses grandes enclaves populares. Eu estou absolutamente alarmado quando eu paro para pensar no que pode acontecer nos próximos dias. Então, é um apelo que eu faço, aproveitando aqui o E Agora, nesse sentido, de que a gente realmente acorde para a urgência e mobilize esforços. É um momento de inovação. Nós temos que lidar com a nossa realidade. A nossa cidade é essa. Ela é um legado de uma história que, infelizmente, gerou isso, né? A gente vai ter que rediscutir isso. Agora, nesse momento, a gente precisa lançar mão de esforços que nós temos recursos humanos, né? A gente tem condições de estruturar, né? Basta conversar com os profissionais que trabalham nas favelas, por exemplo, e eles vão dizer o caminho. Eu acho que a gente não pode perder mais tempo. Cada dia que passa é um dia perdido. A montanha está começando a ser subida. Quando o Davidson falava dos indicadores, é evidente que numa favela como a Rocinha, quando a gente fala de 36 casos confirmados, a subnotificação é gigantesca. Calcula-se em 11% apenas, para usar o dado lá da London School, 11% só os dados notificados. Imagina o que é isso numa favela como a Rocinha. Deve ser muito menos. Então, em dias, a Rocinha vai estar mergulhada vai estar contaminada por esse vírus. E as pessoas vão começar a entrar em desespero. Sabe, eu acho que a gente tem que pintar o quadro com essas cores vivas para ver se as autoridades se movem com mais energia, para ver se vereadores, deputados criam uma frente suprapartidária, Ministério Público, Defensoria, e organizem, em caráter de urgência, esses comitês de gestão lá na ponta. Vamos pegar o caso da Rocinha. A Rocinha tem um complexo esportivo, está pronto para receber isso. Tem o CRAS, que tem cadastro único, conhece, os agentes comunitários de saúde conhecem a Rocinha. Então, a gente tem que centralizar essas informações e fazer com que isso nos dê potência, fazer com que essa rede de atores da sociedade civil possa ser valorizada. Agora, é maldade, é covardia pedir que esses meninos fiquem de porta em porta, se expondo. No fundo, é uma gota no oceano, se você não dá escala, não dá organização. Então, eu realmente, Carmen, peço desculpas se eu estou me excedendo, mas é um apelo que eu faço. É um apelo. Nós estamos num momento absolutamente diferente de qualquer outro momento que a gente viveu. É uma situação que é sanitária, é de saúde, mas ela é social e política no momento seguinte. A gente está falando de uma crise de confiança que vai se estabelecer. E aí faz o quê? Chama o exército? Chama a polícia?
o caos está instalado. Como evitar que isso ocorra? Uma das alternativas é aproximar o poder público, fazer com que haja um ambiente de confiança. Todo mundo compreende que o vírus chegou e chegou de uma maneira inexorável. Ninguém é culpado por isso, né? Agora, a gente tem que criar um ambiente de confiança. Não adianta a gente ficar olhando para a Europa. A nossa realidade é outra. A gente tem que ter esse momento, um momento de inovação. A universidade pode ajudar nisso. Está ajudando, mas não é só na área médica. A área social é fundamental. Perfeito, professor. Concluo a minha fala. Peço desculpas se eu me excedi, mas eu acho que é importante. Esse grito é um grito, né? É um grito de desespero. Com certeza, Não, com certeza. Muita solidariedade, isso é absolutamente fundamental. Não, com certeza, essas ponderações são muitíssimo importantes. E agora, então, depois que a gente teve a fala da professora Irene e do professor Burgos, Davidson, eu queria finalizar com você, né, como alguém que está na universidade, mora na Rocinha, que lições você acha que a gente pode tirar desse momento? Eu estava pensando sobre isso ontem, e pensando quanto é importante as ações afirmativas que permitem que os moradores da favela, como o professor Burgos colocou, estejam hoje formados ou estejam na universidade, e a PUC é um modelo desse trabalho. Assim, a minha origem na PUC se deu através do NEAN, que é o Núcleo de Estudo e Ação sobre o Menor, que continua atuando, capacitando novos jovens. E enquanto morador de comunidade, enquanto alguém que está no ambiente acadêmico, eu fico ontem pensando, chegando à conclusão de que nesse momento não importam os títulos, não importam as formações, se não forem para manter essas nossas cabeças que se dedicam a estudar e a pesquisar, se não forem para se dedicar a tentar ajudar de alguma forma nesse momento. Então eu convoco assim os moradores, os jovens que são alunos da universidade, os moradores que já se formaram, já passaram pelo ambiente universitário, que possam contribuir de alguma forma, mesmo que dentro das suas casas, mas uma forma que possa ajudar as outras pessoas que estão com muita dificuldade nesse momento. A gente tem pais que não conseguem acessar conteúdos online para ensino dos filhos, a gente tem pessoas que não conseguem se cadastrar para receber o auxílio emergencial, a gente tem pessoas que estão com problemas de regularização de CPF, a gente tem pessoas com fome, a gente tem pessoas de vários problemas. Eu vejo jovens exemplares que estão utilizando-se da inovação para oferecer soluções e alternativas para esse momento. Então, eu convido os outros colegas, outros moradores, não só da Rocinha, mas de outras comunidades, que utilizem o conhecimento, a experiência acadêmica que tiveram e possam se mobilizar de alguma forma para que a gente possa não só cobrar do poder público, porque é essencial que ele se apresente, como o professor colocou, para que as ações sejam organizadas, mas que a gente também possa fazer a nossa parte. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, acho que foi um debate excelente, que pontuou questões fundamentais para esse momento que a gente está vivendo agora. Queria agradecer também a todos que tiraram um tempinho para ouvir essa conversa. Queria lembrar também que a PUC está fazendo uma campanha de arrecadação de doações junto com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, está arrecadando alimentos não perecíveis, material de limpeza e de higiene, e as pessoas podem ter mais informações sobre como podem colaborar, inclusive fazer doações em dinheiro, acessando o Facebook da PUC Rio. Ok? E na próxima semana a gente continua a falar sobre os impactos da Covid-19 nas favelas do Rio, vamos discutir o papel das políticas públicas e um assunto que preocupa muitos brasileiros, principalmente os mais pobres, a questão do trabalho e da renda. E você pode acessar ainda uma reportagem feita pelo Jornal da PUC sobre o trabalho do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, que reúne pesquisadores da PUC Rio, da Fiocruz e do Instituto DOR. O NOS está desenvolvendo um software de testagem e faz uma pesquisa também como os testes podem ser usados de maneira mais efetiva possível. A gente fica por aqui, se você puder, fique em casa, e se tiver que sair, use máscara. Pode ser aquela máscara feita em casa, porque realmente está difícil, não dá para encontrar máscara nas farmácias. Higienize sempre as mãos,
né? A nossa saúde é muito importante, e aí até a próxima sexta-feira, às 15h, a gente tem um encontro marcado. Obrigada a todos.